Olá, e mais um episódio, gente, aqui do podcast Doutor Bactéria, né? Puxa, você sabe que a gente gosta de fazer, né? Eu falo que esse podcast aqui é uma continuação da minha casa. Uma continuação da minha casa. Por quê? Porque eu trago gente que eu gosto, gente que tem muito a falar, gente que tem muito a trazer, né? Pessoal que são comunicadores, pessoal com uma experiência muito grande e que fala uma linguagem que todo mundo entende. Mas por isso que é importante. Coisas que eu gostaria de ouvir, por isso que eu trago para vocês aqui, né? Que vocês. E se vocês estão gostando, é claro que estão gostando, porque vocês estão aqui com a gente, né, gente? Então, vamos fazer um favor. O pagamento maior que vocês poderiam fazer para a gente, sabe qual é? Né? Segue a gente. Segue a gente, toca o sininho, avisa os teus amigos, avisa os teus colegas. A gente tem um episódio maravilhoso lá. Vê os outros episódios que já estão aqui, né? São tantos vídeos que já tem, gente. São mais de 300 vídeos, né, que estão aqui. Olha quanta coisa você pode aprender, né? Tem cursos, tem informações, né? Tem de tudo, é uma revista, uma revista. Né? E hoje, gente, nós vamos falar uma coisa que é contra eu. Olha que impressionante. Por quê? Pô, como contra você? Não é que eu sou o doutor Bactéria. Então vamos falar justamente hoje de controle de bactérias, vamos matar a bactéria. Olha só, isso é um suicídio que eu vou fazer. Mas praticamente um suicídio. E hoje eu trouxe duas pessoas assim fantásticas, dois técnicos maravilhosos, duas pessoas assim. Hoje está internacional o nosso programa aqui, gente. Internacional. Porque nós temos, olha quem que está aqui. Eu espero só que eu fale o nome direitinho dele, o nome certinho dele. Nós estamos com o Jan Van Heck. Acertei? Acertou. Acertei? Certinho. Opa! Gente, ele é CEO da Belgotex do Brasil, empresa fantástica, uma empresa que trabalha principalmente com carpetes, né? Com carpetes no Brasil. Empresa líder na fabricação de carpetes que traz o seu DNA, o compromisso com a inovação e design. E recentemente lançou a tecnologia Microshield em seus carpetes. Bem-vindo, Ian. Obrigado, Dr. Bactéria. Bem-vindo aqui, esteja super bem-vindo, esteja na sua casa aqui. Né? Hoje eu vou levar muita informação, pessoal, né? Sim. Bem-vindo, meu. Obrigado. Opa! Então, eu sou Ian, né? Como você falou, eu sou belga, Sim. mas me considero mais brasileiro, já que estou metade da minha vida já aqui. Você porque é casado com uma brasileira, né? Sim. Sou casado com brasileiro, tenho dois filhos brasileiros. Eles não falam nenhuma letra da minha idioma, né? Mas sou brasileiro, então eu já estou trabalhando no Brasil há 25 anos. Você é casado com uma manauara? Parintinense. Parintinense. Você já aprendeu a falar a língua? Ela que manauara tem uma linguagem bem específica, diferente, né? As pessoas falam que meu português é muito bom, então é por causa dela, porque ela me corrige o tempo todo. Olha que bárbaro. E temos também aqui, né, o Gabriel Nunes, né? Gabriel Nunes, gente, ele é diretor-geral da TNS. Eles vão falar para vocês aqui o que é a TNS Nano, né? Então, bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, doutor Bactéria. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Se apresenta o pessoal. Você está do meu lado aqui. Bom, com certeza. Eu sou brasileiro, né? Brasileiro. Agora, igualmente ao Ian, sou catarinense, sou apaixonado por inovação, fiz muita parte dos meus estudos até chegar nessa posição junto com a TNS, também fora do Brasil. O que é a TNS? Tempo na Alemanha e na Áustria, então aprendi um pouquinho para trazer tecnologias para cá. E a TNS é Tech Nano Solution, onde nós atuamos especificamente com tecnologias diferenciadas para tratamento de superfícies, onde nanotecnologia é um dos pilares da nossa empresa. O que é nanotecnologia? Nano, especificamente, é uma ordem de medida. Medida. Como nós temos metros, centímetros, milímetros, nós temos nano. Então, basicamente, é uma medida muito pequena. Se você quiser imaginar, quando eu faço uma suspirada dessa, minha barba cresceu alguns nanômetros, né? Ou mais fácil, nós temos 100 mil vezes o tamanho do diâmetro de um fio de cabelo. Então, quando você manipula átomos para que novas propriedades sejam criadas ou diferenciadas na indústria, você está lidando com uma tecnologia, que é uma tecnologia muito pequena, por isso o nome nanotecnologia. Sim. E de onde surgiu essa tua ideia de montar uma empresa desse tipo? Olha, a jornada é grande, mas a nanotecnologia ela aconteceu, porque o primeiro objetivo era controle microbiológico. Né? Hoje nós estamos diante de uma vida e pós-pandemia,
a gente já nota isso, micro-organismos causam mais impacto na nossa vida do que os macro-organismos, né? Sim. E uma necessidade comum mundial para que esse controle populacional de micro-organismos pudesse ser efetivamente combatida é necessário. E a nanotecnologia é uma das ferramentas que a TNS Nano tem colocado no mercado para permitir esse controle populacional de micro-organismos. Bárbaro. Ian, vocês têm uma empresa, eu tive a oportunidade de visitar, fiquei... Olha, eu já esperava muita coisa, mas eu fiquei surpreso. Fiquei surpreso que era muito mais do que eu esperava. Gente, vocês precisam conhecer a fábrica dele, brilha o chão. Sim, o chão brilha, é uma coisa, uma limpeza assim fabulosa. Temos muito orgulho de nossa fábrica mesmo. Eu acho que o nosso ponto forte é a fabricação aqui no Brasil, feito por brasileiros, aqui em Ponta Grossa, Paraná. E há 25 anos estamos assim, com o chão brilhando. Olha, o chão brilhando é um item dentro do contexto geral, que sim. O nível, não é que eu quero falar em termos, mas temos que falar que o nível dos seus funcionários, dos seus colaboradores, a delicadeza com que recebeu a gente, tá? O conhecimento, a técnica que eles receberam, o profissionalismo, né? Porque vai desde a segurança, desde o porteiro até a moça do cafezinho, que trouxe o cafezinho quentinho para a gente, gostoso. Então são detalhes assim que a gente fica impressionado. Agora, obrigado. Né? Fico muito feliz em ouvir isso e é muito importante. Eu sempre falo em 3 pilares. E com certeza o mais importante são as pessoas, isso com certeza. Meio ambiente é muito importante também, e inovação. E inovação, por exemplo, é um dos motivos pelos quais nós estamos aqui hoje, né? Porque nós vamos falar um pouquinho sobre a inovação que nós estamos trazendo nos nossos carpetes, né? Foi justamente essa pergunta que eu ia te fazer, que, poxa, vocês são praticamente os líderes do mercado. Sim, né? somos. De mercados. Por que, então, fazer esse passo a mais? Passo a mais. É uma coisa, foi uma exigência do mercado ou exigência da própria ideia de vocês? Exatamente. Esses dias eu estava falando com o meu time e falando um pouquinho sobre nossa história, né? Repetindo esses 25 anos. E nós somos, em inglês a gente fala customer driven, ou seja, foco no cliente. Então, na minha opinião, sim, a gente está atendendo uma exigência mencionada aqui, né? É o consumidor que quer o que nós estamos trazendo. E não é somente aplicar um desinfetante, vamos falar assim, né? Tem muita tecnologia investida nisso, né? Tecnologia. Foi muito difícil chegar nesse ponto? A dificuldade ela é relativa, né? Quando nós não temos uma empresa com pilar em pessoas e tecnologia, com certeza o trabalho é mais árduo. Né? Basicamente, o que a gente precisa para ter um sucesso de uma aplicação é a integração de engenharia de materiais, que é uma base muito forte para a construção de carpetes, com design, né? Onde a engenharia não pode impactar o design, mas tem que entregar um atributo lá na ponta para o consumidor final. Então, o relacionamento é de longa data com o time da Belgotex como um todo, então eu acho que isso facilitou. Conhecer o processo é muito importante, mas a integração dos times foi o ponto-chave para a gente, num curto período de tempo, conseguir entregar o que uma norma internacional exige para poder promover um atributo novo. É que quando você fala de nanotecnologia, isso daqui em produtos, a primeira coisa que passa pela cabeça da gente são metais. Né? É prata, né? São coisas que são praticamente já colocadas em outros produtos, né? Por que vocês optaram por não utilizar prata? Vocês utilizam produtos que eu fiquei sabendo nitrogenados, né? Exato. Por que vocês fizeram essa opção? Porque, de novo, é exigência do mercado. Nós somos uma empresa com conexão muito grande com a Bélgica, com a Europa, e lá a utilização de antimicrobiais que contêm metais foram proibidos. Então, mesmo eu acredito que essa legislação não tinha nem chega no Brasil, ou nem chegou no Brasil, não posso dizer, mas a gente segue essas normas internacionais e nós paramos. Até ter feito novos contatos com o TNS. Acredito agora que uns 2 anos atrás, quando nós começamos as pesquisas, as aplicações, os testes, porque também nós não somos, nem nós, nem TNS, somos uma empresa que
que faz as coisas assim correndo. Nós fizemos as aplicações, primorizamos as aplicações, testamos, né? Mandamos testar lá fora e agora chegamos num resultado que lançamos recentemente, né? Em março de 2025, lançamos o MicroShield. Porque a gente estava até conversando no carro, né? Porque não é só para a gente aplicar um produto, você tem que aplicar um produto que ele não altere o produto final, né? Você vai aplicar um produto que vai mudar de cor. Vou aplicar um produto que vai dar um odor, né? Aplicar um produto que vai alterar totalmente o que seria. Então, eu acredito que chegar num ponto de um produto que não altere o produto final, eu acho que é muito trabalho, né? O que você acha? Exatamente. Circulando pela fábrica da Belgotec, você consegue ter uma noção da imensidão de tipologias de produtos que são desenvolvidos. Então, questão de design, gramatura, estrutura de construção. Para cada uma desses SKUs, precisa-se de um teste. Então, muito trabalho repetitivo para entregar essa segurança, né? E, obviamente, a gente não consegue incorporar uma nova tecnologia alterando a logística da fábrica, né? Ou alterando a questão de segurança dentro da fábrica. Então, a gente circula sem uma alteração de cor no material final, novamente preconizando o design, que é um trabalho primordial para carpetes, questão de odor, né? Toxicidade. Então, um trabalho árduo de segurança para cada um desses SKUs antes do lançamento é necessário, né? E, obviamente, imagina, uma molécula produzida por nós, incorporada pela Belgotex, entretanto, laudada por um laboratório externo para que a gente consiga ter a homologação desse tipo de tecnologia. Bom, sempre tem o foco do cliente final, né? Sim. Porque uma dificuldade que eu tive, porque eu sempre trabalhei com microbiologia. Depois eu trabalhei com bactérias, isso tudo. E sempre tive dificuldade, porque bactéria não se enxerga. Então, não se enxerga. Eu trabalhei 20 anos com controle de pragas. Então, quando eu aplicava um inseticida que matava barata, era mais fácil, que o cliente ia lá e via a barata morta. Né? Ou então não via mais rato aparecendo, não via mais barata aparecendo, né? Agora eu tenho a dificuldade que eu tinha, que falar assim, olha, eu vou fazer uma desinfecção, vou eliminar a bactéria. O cara, cadê? Cadê os cadáveres das bactérias? Aqui. Né? Então, vocês acham que essa dificuldade de chegar no cliente depois após pandemia, eu pelo menos tenho muito mais facilidade quando eu falo de bactéria pós-pandemia, que eu falo que toda coisa boa tem lado ruim e toda coisa ruim tem lado bom. Né? A coisa boa que veio da pandemia, que veio trazer uma conscientização higiênica muito maior para as pessoas, né? Ninguém se assusta mais quando fala higieniza o sapato, lava as mãos, ninguém mais se choca. Inclusive porque lembra da pandemia, que é uma coisa que a cicatriz está muito forte ainda. Né? Vocês sentiram que a exigência do mercado depois da pandemia, ela ficou maior em relação a antimicrobianos? O que vocês acham? Pode ser com isso. Olha, eu vou trazer um dado muito importante. Depois eu acho que vale a pena deixar nos comentários desse vídeo também. Tá. Dados de mercado, 77% foi o aumento da demanda de produtos com proteção antimicrobiana pós-pandemia, isso notado globalmente. Né? Então, hoje, 77%. Né? Esse foi um dos materiais ainda que circulam na nossa empresa hoje, justamente por esse aumento de volume. Certamente, o pico de consumo dessas tecnologias pós-pandemia diminuiu, mas nós temos um chamado long tail. E esse long tail é a mudança de comportamento, né, que esse fato trouxe para a nossa vida. Hoje é muito comum você ter produtos antimicrobianos em diferentes aspectos dentro de uma casa, como também é comum você ter álcool em gel no console do seu carro para higienização das mãos após, enfim, o pagamento de um pedágio, por exemplo. Né? Então a mudança de comportamento acho que foi primordial para que nós pudéssemos ter uma consciência sobre segurança e bem-estar, que é uma das tendências de mercados, né? O se sentir bem é importante e o antimicrobiano, ele corrobora com isso. Mas dentro do mercado de carpetes, doutor, eu acho que tem um aspecto muito importante, porque normalmente nós não conseguimos de fato ver uma bactéria, mas o manchamento causado por uma colônia de bactérias, esse sim ele é visível a olho nu, né? E é uma proteção extra você ter, mesmo após a derrubada de um resíduo sobre um material,
né, com proteção antibacteriana, Sim. você não encontrar essa colônia de bactérias, provocando manchamento e, obviamente, promovendo maior durabilidade desse material quando aplicado numa residência, por exemplo. A nível mundial, você também viu isso, Ian? Sim, 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 com certeza, com certeza. A gente sente, né? A nossa vida mudou pós-pandemia, né? E no mundo de carpete, nós carpeteiros, a gente já luta. Carpeteiro que chama? Eu me chamo assim porque 26 anos nesse mercado de carpetes. O Na carpete Bélgica é carpeteiro também? muito, muito. Eu acredito. Nós somos. Eu falo nós, né? Quando a gente fala do Brasil, nós somos um país né, descendentes de italianos, espanhóis, portugueses. Nesses tipos de países a gente já vende menos carpete. Mas quando olhamos países como Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos, mesmo, por exemplo, Dubai, o uso de carpete é muito mais comum do que aqui, né? Quem já viajou para os Estados Unidos sabe que em aeroportos, em hotéis, em quartos de hotéis, em escritórios, em casas, tudo é carpete. E se o mercado está exigindo essa proteção extra. Antigamente, a proliferação de carpete, como hoje os carpetes são 100% sintéticos. Então, a bactéria não ia se proliferar, fala assim? Proliferar. Num carpete limpo. Sim. Certo? Então, porque o micróbio não come plástico. Nossos carpetes são de nylon, de poliéster ou de polipropileno. São plásticos. O micróbio não se prolifera. Mas também não matava o micróbio. E agora nós estamos atendendo isso, né? Se por exemplo, tem uma mancha de vinho e o micróbio está lá se alimentando desse vinho ou desse partículas de cabelo que caíram ou de comida que caiu, também o carpete não ia matar aquilo. E hoje nós estamos atendendo essa parte da exigência nova que existe, certo? Exatamente. E em linha com esse aumento do consumo ou da conscientização a respeito disso, existe uma grande oportunidade que são as licitações. Sim. Né? Nesse contexto, algumas das aplicações nobres para carpetes, mesmo aqui no Brasil, exigem este controle populacional de micro-organismos para que você consiga adentrar em escolas, em creches. Você está falando de municipal, estadual e federal? Federal. Todos eles? Exatamente. Todas as estações? Exatamente. Sim. Não digo que todas demandam isso, mas existe uma parcela importante. Tá. Né? Então, uma opção sem essa tecnologia da Belgotex seria um pós-application, mas é um produto consumível. E é importante ressaltar que o que foi desenvolvido com a Belgotex ele é permanente na durabilidade do carpete. Então isso é muito importante porque abre oportunidades de novas aplicações, né? E abre, obviamente, oportunidades para que os clientes da Belgotex consigam disseminar mais essa aplicação de carpetes aqui no Brasil, né? Então, o compromisso dessa solidez de algo não lavável, né? Ou seja, permanente, é um fato, de fato, muito importante e foi relevante, porque sem isso nós não teríamos entrado nessa parceria que foi desenvolvida nos últimos anos. Eu, como eu falei, né? Muitos anos no mundo de carpete, e carpete não estavam passando uma fase fácil, né? O consumo de carpete tem baixado. Mas eu acredito realmente numa volta, né? Quando eu falo, eu sou carpeteiro, eu fabrico ou trabalho numa indústria que fabrica carpete, eles falam, não, é uma coisa antiga, tudo isso. Então, eu concordo. Mas a gente tem atacado todos os contra-argumentos de carpete. Então, é antigo, é um design antigo. Não, vocês realmente deveriam entrar no nosso site, ver nossos produtos. Não é mais antigo. A gente tem designs maravilhosos, cores maravilhosos. Não é higiênico. Estamos atacando. É sobre isso que nós estamos falando. E uma coisa muito importante, hoje
se fala muito sobre acústica, se fala muito sobre estresse, se fala muito sobre... Eu trabalho num ambiente barulhento. Nós estamos no estúdio. Nós estamos num estúdio. O estúdio tem carpete. Exatamente. Mas nós... Tem carpete até na parede. Exatamente. Mas isso, Dr. Bactéria, é uma coisa muito... Quando você visita feiras, quando você... principalmente em ambiente de trabalho, mas também na casa, claro. Acústica é um item muito, muito, muito discutido, porque as pessoas têm que atender ao telefone, trabalham em escritórios open space. O melhor revestimento é carpete. Mas tinha esse resistência em colocar por motivos higiênicos. Então, Belgotex, mais uma vez, atendendo as necessidades do mercado do nosso jeito. É que eu concordo quando o Ian falou uma coisa super importante, né? Que a constituição, a composição do carpete, ele impediria o crescimento de micro-organismos porque ele vai comer plástico, né? Só que se você vai ver numa casa, uma pessoa ela perde 1,5 gramas de pele por dia. 1,5 gramas de pele por dia. Se você vê uma casa com 10 pessoas, são 15 gramas de pele que estão caindo no chão. Estão caindo no chão. Então, se ficar num carpete, isso daqui vai possibilitar o crescimento de micro-organismos, esse micro-organismo vai possibilitar o crescimento de ácaros, que pode dar rinite, vai dar uma coisa. Então, talvez o que impedisse fosse justamente a possibilidade disso. Então, você tendo alguma coisa que você falou, que combate essa parte higiênica, esses contraindicações higiênicas, isso daqui só vem adicionar, né? Que eu acho que uma utilização do carpete só adiciona. Exatamente. Eu não sou muito amigo de frio. Muito frio. Quando entramos aqui, parece um lugar que estava quentinho, então você se sente bem no lugar desse. Né? O barulho é uma coisa que já está provado que até no próprio trabalho, né, você complica. Não estou falando só em termos de estúdio, mas um dia a dia no escritório. Né? Então você fica um ambiente que tem uma acústica legal, que tem um ambiente que é gostoso de você ficar e que tem higiênico. Você acabou com qualquer tipo de argumento da pessoa não utilizar. Essa é a intenção. E essa é a intenção da parceria com o TNS. Eu achei uma coisa muito bacana que estavam fazendo lá na fábrica. Nós fomos visitar uma fábrica deles, gente maravilhosa, né? E tem um grupo de arquitetos. Um grupo de arquitetos que eles estavam quase que tendo uma aula. Mas é isso que a gente faz. É uma aula mesmo. A gente... porque, ao final, os arquitetos são as pessoas que especificam nossos produtos e nós reeducando eles ou educando eles sobre nossos produtos, discutindo os argumentos que nós estamos discutindo nesse momento. Se eles conseguem repassar isso para o consumidor final, é nossa meta, é nossa ideia. Educação. Com certeza, não, mas é verdade, eu acho que tem muitos mitos sobre nossos produtos e muito desconhecimento, então a gente traz com frequência as pessoas. Nós somos uma empresa que nós temos pouco contato com o consumidor final. O arquiteto que você viu lá hoje na fábrica, ele está no meio, então a gente educa o arquiteto especifica o nosso produto com mais propriedade. Sim. Gabriel, tem muita gente que está escutando a gente aqui agora, tem muito técnico também. Vamos aprofundar esse negócio? Estamos à ordem. Vamos? Qual é a ação do produto? Primeiro, qual o produto que você está utilizando e qual a ação dele sobre micro-organismos? O que ele faz no micro-organismo? Dá um tapa nele, pisa nele? O que ele faz? Quase isso. Nós temos, então, de fato, como o doutor havia comentado, um complexo nitrogenado livre de metais, atóxico, né? Muito importante isso. Ele é incorporado num processo fabril junto com fixadores, são um mix de resinas específicos para aplicação nessas 3 fibras que a Belgotex preconiza. O mecanismo de atuação ele é muito importante para que você não gere uma superbactéria. Né? Como você viu, não são metais, né? Exatamente, não são metais. Então você precisa haver uma troca iônica e o nosso material permite essa troca iônica com a parede celular da bactéria e a partir daí ela não se replica. Porque se você permitir ela se replicar e não eliminar ela por total, ela gera-se a super resistência e a partir daí uma superbactéria. Né? Então, você estava falando a respeito de 1,5 gramas de pele humana que nós perdemos por dia. Né? Agora, imagina isso numa creche. Imagina isso numa escola onde a gente tem uma densidade populacional naquele ambiente muito grande. Né? O quanto que essa aplicação
pode ser traduzida em proteção. Né? E uma das grandes tendências de mercado é saúde e bem-estar, né? Wellness, basicamente. Então, nesse contexto, nós trazendo juntos conforto térmico, sim, conforto acústico e conforto microbiano, nós estamos, de fato, numa grande tendência, né? Ou atendendo uma grande demanda de mercado. Então, essa segurança de não toxicidade, de solidez a mesmos os ciclos de lavação e a não geração de superbactérias por ser um produto pensado justamente para essa aplicação, eu acho que fecha aí um triângulo de sucesso para esse projeto. Isso sim, inclusive, eu próprio vi pela... Tive a oportunidade de falar um pouquinho, falamos alguns minutinhos com os arquitetos, deu para ver como eles estavam impressionados, né? Porque eu acho que eu, como se fosse arquiteto, eu já escutaria, sabe aquela que chama, entre uma certa ladainha, né? Carpete, o que é? Fofinho, bonitinho, design item, negócio tal, tal. Então, vocês vão na fábrica A, na fábrica B, na fábrica C, praticamente apresentavam quase igual. Quando falou-se de antimicrobiano, eles abriram os olhos e ficaram desse tamanho. Quer dizer, vocês, em termos de marketing, vocês descobriram um nicho fantástico, né? O que a gente chama de diferencial de mercado. Exatamente. Né? Isso daqui é uma coisa fantástica, de diferencial. E que para qualquer produto, quando você apresenta o diferencial, passos a mais em frente a uma concorrência, né? Foi isso daqui que você viu também, né, Ian? Com certeza, né? Você é um cara inteligentíssimo, né? Então foi um prazer. Exatamente isso que nós vimos na parceria. A gente sempre busca, porque produto existe no mundo inteiro. Tecnologia, não tanto. Então você tem que se destacar como uma empresa. E estamos muito felizes. Fizemos recentemente essa parceria, mas com certeza a longo prazo vai mostrar resultados. Sim. É isso que estamos buscando. E o que você pensa para o futuro? Qual o futuro da TNS em relação aos carpetes? Qual o futuro dos carpetes em relação à TNS? Vamos ver o contrário aqui. Vamos começar com o Ian. Qual é o futuro? O que você pensa do futuro? O futuro é a longo prazo, com certeza. Divulgar isso cada vez mais. Fazer eventos em conjunto. E quem sabe... Gabriel levar essa tecnologia para nossas empresas na Bélgica, na África, onde nós temos, na França, onde nós temos outros distribuidores. É isso. Está com a mala pronta, Gabriel? Bom, sim, nós conhecemos inclusive algumas das plantas fora do Brasil e digo, são tão belas quanto as aqui do Brasil. Né? Em Bordeaux, na França, é espetacular, né? Aquela região é sensacional. Mas, de fato, eu acho que a gente tem que ter agora um trabalho de comunicação muito importante com o público-alvo, né? Seja os próprios especificadores, que são os arquitetos, quanto o público final, né? Porque são os consumidores de fato. Em questão de tecnologias, o nosso objetivo é trazer cada vez mais inteligência para as superfícies, né? Então, o efeito anti-bac, na nossa concepção de engenharia, de materiais, é tornar cada vez mais esse carpete inteligente. E diante disso, tem alguns outros materiais que nós já estamos desenvolvendo para aplicações diversas, inclusive para fibras, que podem interagir com luz do ambiente, que pode interagir com umidade do ambiente. Pode dar outro é segredo. Eu acho que eu já falei até demais. Talvez a nossa gerente técnica vai ficar preocupada com isso, mas brincadeira à parte, os planos para a evolução dessas tecnologias, eles nos permitirão trabalhar a longa data com a indústria de carpetes e, obviamente, com a parceria entre Belgotex e TNS. Sim. Eu acho que é uma coisa muito inteligente, que vocês estão pegando o nicho de mercado agora, que foi aberto. Ninguém queria a pandemia, não é verdade? Ninguém queria a pandemia. Mas já que ela teve, por que não aproveitar essa abertura de microbiológica que apareceu de repente? Né? Eu vi por próprio interesse. Quando começou a pandemia, eu tinha 200 mil seguidores no próprio Instagram, sempre em rede social. Em dezembro, eu estava com 1.500.000. Quer dizer, o interesse das pessoas, e juntamente com esse interesse das pessoas, vem uma coisa que é boa para quem trabalha direito: exigência. Né? Então, hoje em dia, dificilmente as pessoas não são enroláveis. São enroláveis. Então, a pessoa quer saber o que quer saber se funciona. Né? E a rede social também
tem de tudo na rede social, né? Mas você não pode mentir, é difícil você mentir, que é descoberto rapidamente. Qualquer coisa de engano que vai, sempre tem alguém que vai falar que não, isso daqui não funciona, isso daqui não acerta. Eu acho que essa exigência aqui, para quem trabalha direito, é extremamente positiva, né? O que você acha? Com certeza. Transparência é muito importante. Por isso que o que a gente está aplicando, Gabriel, agora você tem que me falar o laudo que a gente vai estamos publicando, você que lembra, mas realmente o produto que a gente aplica, ele é testado. Aí Gabriel vai explicar um pouquinho mais. Exato. Acho que antes até da questão de testes, né, é importante citar a base tecnológica, né? Desde a construção estrutural de um carpete até da molécula que foi desenvolvida, igualmente como o Ian comentou, as nossas moléculas são desenvolvidas aqui no Brasil, né? É uma empresa de base científica. Hoje temos quase uma dezena de mestres e doutores aplicados integralmente para o desenvolvimento de moléculas funcionais que estão na Europa, na Ásia, na América Latina e, obviamente, aqui no Brasil, junto com os nossos clientes, né? Então, quando ela funciona, né, não somos nós aqui que dizemos isso é prático ou não. Então, são basicamente hoje 2 normas que são preconizadas dentro do mercado de microbiologia. Uma chamada ATCC 174 e outra é uma ISO 18184. Essas numerações... Está escrito aqui embaixo. E a gente pode compartilhar. ISO, né? ISO 18184, focada em combate a vírus. Se ela é realmente uma superfície que elimina vírus ou não. Sim. E muito importante que é uma norma reconhecida internacionalmente para qualquer tipo de vírus. E hoje as classificações são envelopados e não envelopados. Da mesma maneira para bactérias, né? Nós temos bactérias de natureza gram-positiva e gram-negativa, que podem provocar diversos efeitos, desde odor até uma desinteria, né? Então é uma outra norma, é uma chamada ATCC 174, que a gente também pode disponibilizar aqui como material rico, né, desse podcast, onde os clientes da Belgotex podem ter acesso, né, obviamente entrando em contato com o time da Belgotex Experience, basicamente, e esses laudos são emitidos por partes terceiras, ou seja, não somos nós TNS, não é a Belgotex que faz essa emissão de laudo. Então aqui a gente fala de compromisso da construção dos carpetes, né? Belgotex fazendo 25 anos de Brasil nesse contexto. Nós estamos desenvolvendo e trabalhando sempre com tecnologias à base de controle microbiológico há mais de 15 anos, né? Aqui no Brasil também. Utilizando de laboratórios respaldados e entregando transparência para esses resultados que vão estar entrando na nossa casa. Ou seja, eu sou um grande consumidor dos nossos produtos. Isso é muito importante. Tem que ser, né? Pelo amor de certeza, Deus. Tem que ser. Com certeza. Isso, né? E aposto que o pessoal está super interessado, super curioso para conhecer, né? Com certeza as portas da fábrica estão abertas aqui para o pessoal que quiser conhecer, né? Mas a dificuldade do pessoal do Brasil todo conhecer, por isso que eu até gostaria de fazer um pedido para vocês, né? Tive uma oportunidade de gravar um vídeo muito legal. Como você falou, que você gosta das coisas que você faz, eu também gosto muito das coisas que a gente faz assim. Então, o vídeo todo que foi feito dentro da fábrica, eu achei que ficou um resultado muito bacana, né? Vamos apresentar o pessoal? Certamente. Apresentar. Então, gente, dá um tempinho que vocês vão ver agora o vídeo que foi gravado na fábrica, vocês vão ter oportunidade de ver esse vídeo inteirinho e vão ver a fábrica, ver tudo que eu falei para vocês. Dá uma olhadinha. Você já imaginou um carpete que, além de conforto e design, também protege contra vírus e bactérias? Eu estou aqui na fábrica da Belgotex para te mostrar como isso é possível com a tecnologia MicroShield. Aqui, cada etapa do processo recebe um toque de ciência e tecnologia. A TNS Nano, ela desenvolveu um aditivo antimicrobiano que é incorporado diretamente nas fibras do carpete. Qual o resultado? Uma proteção ativa para o produto. A tecnologia MicroShield, ele cria uma barreira protetora que inibe ativamente o crescimento de micro-organismos. Vírus e bactérias não tem chance. Isso significa menos risco de odores, manchas e contaminações. Ambientes de grande circulação precisam muito mais que beleza.
Com o MicroShield, a proteção antimicrobiana está ativa 24 horas por dia, 7 dias por semana. E tudo isso só é possível com um trabalho conjunto de grandes empresas comprometidas com a inovação. Essa é a Belgotex, com a tecnologia MicroShield da TNS Nano. Mais segurança, mais proteção, mais inovação no seu dia a dia. E agora, gente, gostaram? Não foi aquilo que eu falei para vocês? Maravilhoso, né? Que fábrica fantástica, né, gente? Tem fábrica, tem pedacinho dela que está até carpetado. Carpetado. Vocês viram a produção, vocês viram os rolos de carpete, vocês viram a fábrica toda, vocês viram aonde é aplicado o produto, né? E a qualidade, o nível de limpeza. Foi tudo que eu falei para vocês, né? Tudo que eu falei para vocês, que foi apresentado para vocês, né? Uma fábrica assim que serve de exemplo mundial, né? Você tem orgulho, não tem? A gente olha para a cara dele, dá um close a cara dele. Os olhos dele brilham quando fala disso, né? É como se falasse de um filho, né, Ian? Com certeza, com certeza. Como eu tenho muito orgulho de estar presente com esse time maravilhoso. Como falei, o mais importante são as pessoas. E a gente forma um time há 25 anos, né? 3 de julho de 2000. Você veio para cá com 10 anos de idade? Não. Mas cara de garoto. Tenho muito orgulho de estar desde dia 1. Você põe luzes no cabelo, né? Mas sim, muito orgulho e esse brilho ele vai continuar por muitos anos mais. Sim. E esse casamento com a TNS Nano? A gente tem um prazer muito grande de poder melhorar o que já é bom. Né? Existe muitas oportunidades no mercado onde a gente poderia estar colocando, inclusive, outras tecnologias da TNS, Sim. Mas felizmente a gente tem o prazer e o alinhamento estratégico da empresa de poder trabalhar com empresas idôneas, sérias, que têm um respaldo muito importante no mercado. E é isso que a gente viu na Belgotex desde o primeiro projeto, eu acho que cerca de 10, 12 anos atrás. E foi muito bacana retornar a Belgotex nesse último projeto, há 2 anos atrás, e reencontrar os amigos de 10, 12 anos atrás. Sim. Então, isso não foi combinado, né? Mas o pilar de pessoas, ele é realmente importante, né? Porque a gente continua revendo as pessoas nesse mesmo ambiente, porque o ambiente é muito bom, né? Então, não existe, no meu ponto de vista, uma tecnologia boa o suficiente que vai fazer sucesso sozinha. Sim. Nós precisamos de parcerias estratégicas que também sejam boas, né? Então, as aplicações que nós preconizamos em diferentes mercados, elas são pautadas em cima de empresas sérias. Isso é muito importante para entregar compliance, para entregar transparência para os nossos clientes e para o mercado como um todo. Esse brilho que está nos olhinhos, Ian, que está nos seus olhos, Gabriel, você pode ter certeza que está no meu também, né? Que a gente tem orgulho de fazer parte assim. Eu posso considerar que você está fazendo parte da família já, fazendo parte da família, que é uma coisa que dá um orgulho muito grande para a gente fazer parte disso, e dá mais orgulho ainda que, olha só, gente, olha que incrível, são líderes de mercado, tecnologia praticamente que não existe, que foi criada, e mesmo assim eles estão falando de renovação da inovação. Né? Uma coisa assim que é bonito, quer dizer, eles se exigem mais, a gente se exige mais ainda do que o próprio mercado exige, quer dizer, estamos um passo além do mercado, né, Ian? O que você acha? Exatamente, eu queria só, a gente estava falando sobre pessoas. Sim. Eu queria só agradecer uma pessoa muito importante nesse processo todo. Sim. Ele chama Márcio Alves, né? Márcio, ele foi a pessoa que me convenceu a me aprofundar sobre a tecnologia apresentada pelo TNS. No começo eu falava, não, amanhã, sabe, assim, minha vida sou muito ocupado. Sim. E ele insistiu, e ele foi a pessoa, o contato da TNS esse tempo todo, ele que conduziu todos os testes. Eu queria agradecer ele pessoalmente, aproveitando esse podcast. Então, obrigado, Márcio Alves. Márcio. Obrigado, exatamente. Márcio Alves. Você faz parte da família, né? Exatamente. Pai da família, uma pessoa espetacular. Ele é o pai da criança, vamos chamar pai assim. Da criança, pai da criança, pai da criança. Aqui nós somos crianças, né? Ele é o pai deles aqui. Exatamente. Né? Então, gente, olha, isso daqui é a tecnologia, isso daqui é a criação de novo, vocês estão fazendo parte de uma coisa nova que surgiu. De uma coisa, é claro que no futuro deve ter outras, mas enquanto as outras chegarem nisso, com certeza a Belgotex e a TNS já vai estar com um passo além.
ainda, né? Que mercado a gente não para, né? Crescimento a gente não para, a gente cresce sempre, né? Então, eu queria agradecer realmente muito vocês, assim, pela simpatia, pelo grau de conhecimento, por tudo que vocês têm, por tudo que vocês representam a nível de mercado, a nível de produção brasileira, que o Brasil precisa disso, que é uma tecnologia que acredito que a gente, outro dia, brasileira, né, brasileira, que vai ser exportada, que você falou, que isso dá um orgulho muito grande para a gente, né, Ian? Exatamente. Nossas indústrias, vamos dizer, na Bélgica, na França, na África do Sul, são mais antigos do que nós, aqui no Brasil, muitos anos, mas nós somos pioneiros em algumas coisas e a aplicação do microshield, somos pioneiros dentro do grupo e eu tenho muito orgulho disso, sim. Mais informações sobre a Belgotex, onde é que se encontraria? No nosso site, www.belgotex.com.br e nossas redes sociais, e nós temos também um canal que chama Belgotex Experience, onde o consumidor pode fazer perguntas. Então estamos à disposição, sempre. Eu tive a oportunidade de conhecer o seu pessoal das redes sociais, pessoal maravilhoso, pessoal fantástico, nossa, pessoal super aberto para tudo. Então, gente, seja curioso, pergunta que eles têm muita propriedade para responder tudo que vocês quiserem, como tem também da TS, né? O que você acha? Com certeza, com certeza. O que você acha dessa parceria eterna agora, né? Vamos falar assim. Digamos, sim. Exportada, vai ser exportada. É um dos próximos passos importantes. O nosso início com o Márcio Alves, um grande amigo que se tornou, né? A gente já preconizava isso, tanto para a fábrica da África quanto da Europa como um todo, mas a gente tem que consolidar muito isso aqui no Brasil. Um país tropical exige esse tipo de proteção. Vamos trabalhar bastante nas redes sociais, bastante nessa experience junto com os arquitetos. Para encontrar vocês? Para nos encontrar, seja através da própria Belgotex Experience, sim, ou nas nossas redes sociais, ou no próprio site, tnsnano.com. Sim, tá? Gente, o podcast Dr. Bactéria é justamente isso, trazendo inovação, trazendo conhecimento, trazendo pessoas que têm muito para falar, pessoas que são gostosas de ouvir, gostosas de conviver, gostosas de aprender. Então, isso, gostaram? Com certeza gostaram, né? Eu amei. Então, o que vocês vão fazer pela gente? Como eu falei para vocês, segue as nossas redes. Se você não segue ainda, né? Segue, toca o sininho aqui, né? E vem fazer parte da família da gente. A gente está cada vez crescendo mais. Tá? Um grande beijo para vocês. E olha, gostaram? Então, dá uma olhadinha nos outros episódios. Ok? E avisa todo mundo, coloca naquele grupo de WhatsApp, né, que vocês têm, né? Gente, assiste isso, que o negócio vai passando. Vamos fazer uma corrente do bem, corrente de conhecimento, tá ok? Então, muito obrigado e fiquem com Deus, gente. E até os próximos episódios.